Olá, professor Francisco Maciel de Castro, professor de matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula do sexto ano do ensino fundamental e a pauta da nossa aula de hoje é classificando ângulos. A habilidade que nós vamos trabalhar está ali no quadro, a habilidade na televisão, a habilidade 25P do sexto ano do ensino fundamental de matemática. E o objetivo da nossa aula de hoje é reconhecer o conceito de ângulos e classificar os ângulos em agudo, reto, obtuso e raso. Para a gente iniciar, vamos falar dos conceitos que nós vimos nas aulas anteriores. Primeiro conceito, o conceito de reta, que é um conjunto de pontos infinitos alinhados a uma só direção, ou seja, ela não tem começo, também não tem fim. Por isso a gente representa com essas duas setinhas aqui, tá? Uma para cada lado, indicando que ela não tem começo nem fim nem para nenhum dos lados. O outro conceito é o conceito de semi-reta, que é parte de uma reta, com uma diferença. Ela tem um ponto inicial, mas ela não tem fim. Então, ela continua infinitamente numa só direção. Então, aqui a gente representa assim, ó, o ponto A representando o início, mas aqui não tem final, então a gente coloca a setinha. Outro conceito para a gente ver, segmento de reta. Segmento de reta é uma parte de uma reta que tem começo e tem fim. Então, a gente tem aqui uma representação começando no ponto A e finalizando no ponto B. A gente escreve o segmento de reta dessa forma, o ponto inicial e o ponto final, no caso aqui ponto A e ponto B, e coloca um risquinho em cima para dizer que é um segmento de reta. O outro conceito para a gente rever, o conceito de ângulo, que é a região compreendida entre dois segmentos de reta ou duas semi-retas, e que tenha um ponto em comum, que a gente chama esse ponto comum de vértice. Então aqui a gente tem um desenho, um segmento de reta, outro segmento de reta. Eles se encontram nesse ponto aqui, no vértice. E esse espaço aqui a gente chama de ângulo, certo? Então vamos lá. Iniciando a nossa aula de hoje, vamos rever algumas coisas que nós vimos na aula anterior. Por exemplo, nós vimos que uma volta completa, um círculo completo, tem 360 graus. Um quarto de volta desse círculo tem 90 graus. Meia volta tem 180 graus. Então a gente está vindo nessa direção, vira totalmente para o outro lado, 180 graus. 3 quartos de volta, 270 graus. E a volta completa, que é de 360 graus. Vai? Vamos então agora para o objeto da nossa aula de hoje, que é a classificação dos ângulos. Nós colocamos ali agudo, reto, obtuso e raso, mas a gente vai falar de mais dois ângulos. O ângulo nulo, que é quando a gente só tem um segmento de reta ou somente uma semi-reta. Nós não temos encontro entre essas semi-retas, então a gente forma um ângulo que a gente chama de nulo, ou seja, um ângulo de 0 grau. Aí nós temos o ângulo agudo. O ângulo agudo, ele é um ângulo que ele é maior do que 0 grau e menor do que 90. Então lembram aqui que a gente viu o conceito de um quarto de volta? Então aqui a gente marcou aqui pontilhado o que seria o ângulo de 90 graus, né? Ou um quarto de volta. Então, ele é maior do que o zero aqui e menor do que o de 90. Então, esse é o ângulo agudo. O ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, que a gente tem a representação dele normalmente através desse quadradinho com um ponto no meio. Toda vez que a gente vê o quadradinho com um ponto no meio ou somente o quadradinho, a gente já sabe que se trata de um ângulo de 90 graus. Vai? O próximo ângulo que a gente vai ver é o ângulo raso. O ângulo raso é o ângulo de 180 graus. Este ângulo é o ângulo meia volta. Então, aqui o professor continua aqui o que seria o ângulo de 90 graus. 90 desse lado, mais 90 desse outro lado. 90 mais 90, o 180. O próximo ângulo que para a gente ver, ângulo obtuso. O ângulo obtuso ele é maior do que o 90 graus, ou seja, ele é maior do que isso aqui e menor do que o 180. Menor do que este aqui. Então, ele vai estar entre esse espaço e esse. Então, este ângulo que está maior do que 90 e menor do que 180, a gente chama de obtuso. E, para finalizar, a gente tem o ângulo volta ou ângulo giro, que é o ângulo onde as duas semi-retas, ou os dois segmentos de reta, eles se coincidem. Mas ele faz uma volta completinha. Por isso a gente chama de volta ou giro, que é o ângulo de 360 graus. Tá? Para a gente fazer a representação, quando a gente vai fazer essa representação escrita, a gente pode fazer assim, ó. Aqui nós temos um segmento de reta, aqui nós temos outro segmento de reta, que se cruzam. Se encontram aqui nesse ponto B. Aqui esse espaço é o ângulo.
nesse caso aqui, o desenho, a gente tem um ângulo agudo, porque ele é menor do que 90 graus e maior do que zero. E a gente representa esse ângulo assim, ó, ponto A e B, é um segmento. Então aqui a gente tem o segmento AB e tem o segmento BC. Só que o vértice é o ponto B. Então a gente coloca aqui ABC e coloca um acento circunflexo, aquele chapéuzinho, o famoso chapéuzinho em cima do B, que representa o vértice desse nosso encontro de dois segmentos de reta. Tá bom, gente? Essa é a parte dos conceitos. Para a próxima aula, a gente vai também aprender a medir os ângulos. Para isso, a gente ocupa dois equipamentos, ou até três. Aqui nós temos o transferidor, que é para a gente fazer a medida dos ângulos. Este transferidor aqui mede ângulos até de 180 graus. Este outro modelo aqui, que é o modelo de 360 graus, a gente vai utilizar também para medir outros ângulos. É possível também a gente utilizar o compasso para fazer essas medidas. É um pouco mais difícil, um pouco mais complicado? Sim, mas a gente também pode medir os ângulos utilizando o compasso, certo? Só que com os ângulos um pouco mais difícil. E o trabalho que a gente também vai fazer em dupla é esse trabalho aqui utilizando um aplicativo chamado GeoGebra, que é o que está aqui na nossa tela. Esse exercício nós vamos fazer na próxima aula, que é para a gente reconhecer quais os tipos, quais a classificação daqueles ângulos que estão naquela casinha. Tá joia? Então, vamos esperar para a nossa próxima aula para poder fazer essas atividades em dupla. Então, vamos ver o que nós vimos hoje. Reconhecemos o conceito de ângulo, né? É o espaço entre dois segmentos de reta ou duas semirretas, e também vimos a classificação dos ângulos, agudo, reto, obtuso e raso. Valeu, gente! Até a próxima.